Estamos estudando nesse domingo por que passamos pelo deserto. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Por que a gente tem que passar pelo deserto? Bom, para entender isso, a gente precisa entender o que é deserto. E quando a gente fala de deserto, a gente lembra de lugar árido, lugar seco, lugar que não tem árvores, lugar que não tem água, lugar onde o sol é quente, escaldante. Quando a gente fala de deserto, a gente lembra disso. Quando eu leio na Bíblia textos que nos levam a entender por que muita gente passa pelo deserto, aqui o texto que vamos ler é o deserto literal. Mas por que muita gente passa por desertos? Desertos, às vezes espirituais, desertos sentimentais, desertos profissionais, desertos familiares. Por que as pessoas passam por isso? Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que dizem que amam a Deus, por que passam por isso? Por que na hora de passar pelo deserto, muita gente desiste, muita gente se afasta, desanima, porque deserto não é fácil. Bom, todos os que se dizem cristãos na face da terra, deveriam ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é a regra de fé para todo cristão. Tudo o que Deus quer ou gostaria que eu e você aprendêssemos, vivêssemos nas nossas vidas, está contido na Bíblia. Então Deus permitiu que fossem escritas várias histórias relatando o que o povo passou. E quando nós lemos a Bíblia, eu dizia isso ontem para duas irmãs, quando a gente lê a Bíblia, eu leio como uma forma didática. Quando eu ouço uma palavra, eu ouço de uma forma didática, que me ensina a não fazer aquilo que aqueles fizeram. Porque o que aquelas pessoas fizeram no passado, e está registrado na Bíblia, aquelas pessoas se afastaram de Deus, aquelas pessoas decepcionaram-se a si próprios e a outros, aquelas pessoas deixaram de ser abençoadas, deixaram de cumprir a palavra de Deus, por conta de não entender a palavra, não ler a palavra, não praticar a palavra. Bíblia, Evangelho, Boas Novas, ela existe, e o Evangelho que Jesus trouxe para nós, Ele trouxe justamente para que a gente vivesse um novo tempo. Como eu tenho dito aqui, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo, mas nem todo mundo tem qualificação para entrar nos céus, porque para entrar nos céus, primeiro, não tem que ter pecado. Ah, pastor, mas todos pecaram. Sim, todos pecaram, inclusive eu. Mas a Bíblia diz que aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o homem pecou, e quando o homem pecou, nesse seu pecado, ou dentro destes pecados, ele se afastou de Deus. Deus é santo. E por causa da santidade de Deus, Deus não compactua, Deus não gosta, Deus odeia, inclusive, segundo a Bíblia, o pecado. Agora, a única forma que nós temos de nos relacionar com Deus é através de Jesus, porque Jesus deu a sua vida que não tinha pecado. Jesus foi o único que viveu aqui como homem e não pecou. E quando ele se sacrificou, e por que ele fez isso? Antigamente, lembra daquela história, nós estudamos isso semana passada na Páscoa, quando o povo saiu do Egito. Antes de sair do Egito, eles receberam a chamada última praga que foi enviada sobre o povo egípcio. E a ordem de Deus para Moisés disse o seguinte: fala para o povo pegar um cordeiro que não tenha defeito, que não tenha doença. Eles vão matar esse cordeiro e vão assar depois e comer. Mas antes deles assarem e comer, o sangue desse cordeiro, quando ele for morto, pegue este sangue e passe nos umbrais das portas. À noite virá um anjo chamado anjo de morte, e ele vai ferir o Egito, e todos os primogênitos do Egito vão morrer. Quando ele passar na porta de vocês, com certeza
se ele vir esta marca deste sangue de cordeiro, ele vai passar direto. E foi o que aconteceu, segundo a história bíblica. O povo no outro dia foi liberto, saíram dali para uma terra que mana leite e mel, fazendo uma alusão à Páscoa, a palavra Páscoa, passagem, eles passaram da morte para a vida, ou da escravidão para a liberdade. E quando a gente fala de Jesus, da mesma forma, precisava de um homem que não tivesse cometido nenhum pecado. Quando este homem, que não tivesse cometido nenhum pecado, se sacrificasse, Deus, nosso Pai, aceitaria o sacrifício deste homem sem pecados, o sangue dele. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Nós passamos da morte eterna para a vida eterna diante de Deus. Como? Nós reconhecemos que somos pecadores, e quando a gente reconhece que Jesus é o caminho que leva o homem a Deus, e Ele deu a sua vida, inclusive, para abrir esse caminho, ora, quando a gente entende isso, a gente passa a viver uma nova vida, que para muitos é uma vida de crente, e por isso que muita gente hoje fala assim, eu não quero ser crente, nem eu, apesar de todo mundo ser crente, até o ateu é crente, ele crê que Deus não existe. Mas quando a gente fala dessas pessoas que crente ou que creem, até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê em Deus e tem medo. Agora, Jesus, ele não trouxe uma nova religião. Jesus trouxe uma nova vida, um estilo de vida diferente. Que nós podemos viver ainda nesta terra, fugindo do pecado, vencendo as tentações e vivendo em novidade de vida, a cada dia vivendo uma vida diferente, um tempo diferente, um jeito diferente. O problema é que a maioria das pessoas que estão na igreja não entendem isso. Primeiro porque talvez não são ensinadas, e quando são ensinadas, não querem praticar. Como eu disse, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ser abençoado. Inclusive hoje existem igrejas especializadas em fazer negócio. Dá tudo que você tem que Deus vai te abençoar. Faça esse sacrifício que Deus vai te abençoar. E não funciona assim segundo a Bíblia. A gente já viu aqui, falamos semana passada, que o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. Eu e você não podemos ver a marca de Cristo na minha vida e eu não posso ver a sua. Todavia, na dimensão espiritual, ela existe e os demônios e o diabo, inclusive, sabem. É por isso que eles perseguem e querem te afastar e me afastar da presença de Deus. E aí nós chegamos a esse assunto de hoje, depois dessa explicação. Por que então que a gente passa pelo deserto? Bom, vamos ver isso na Bíblia. Você trouxe a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1, vamos ler juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 8, lá no comecinho da Bíblia. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia e você puder repartir com ele a leitura, por favor, faça isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Lembre-se, para quem lê Bíblia, nós vamos ler um texto dado por Deus a Moisés e também a Josué, para que transmitisse ao povo. Veja o que Deus falou através dos seus servos para o povo. Mas isso foi para o povo que saiu do Egito. Se nós trouxermos para hoje, na figura de linguagem hoje, a gente saiu do Egito, nós saímos daquela terra do mundo, de pecado, de desgraça, de vida longe de Deus, e fomos tirados de lá e trazidos para uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus. Então esse texto também, creio que serve para a gente. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno. Para quê? Ele mesmo responde: para que vocês vivam, multipliquem-se
e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Versículo 2, Deus diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, é lógico que quem está falando aqui é Moisés, e num outro texto Josué falou a mesma coisa, mas Deus, usando a boca deles, disse: lembrem-se de como o seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Para quê? Para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Versículo 3, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Versículo 5, saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, pausa, temos filhos de Deus aqui nessa noite? Então, se você está passando por alguma disciplina, é Deus querendo te mostrar alguma coisa, e você vai entender daqui a pouco. Da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Aí vem o conselho, versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Por quê? Versículo 7, ora, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Versículo 8, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Versículo 9, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Versículo 10, vem uma advertência. Depois que vocês tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Versículo 11, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Versículo 12, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado. 13, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens. 14, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 15, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. 16, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Versículo 17, então não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. 18, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza,
confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Versículo 19: mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. 20 e último: por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram em outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Só até. E que Deus falou para o povo? Se você analisar o texto, eles estavam para entrar na terra prometida. Depois de passarem 40 anos no deserto, quem lê Bíblia sabe disso. Segundo historiadores, saiu lá do Egito 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. O pessoal fala os números assim. Mas vamos falar que saiu 1 milhão de pessoas. Saíram de lá com riquezas, saíram de lá livres, saíram de lá com uma promessa de Deus e, segundo a história, saíram felizes, porque eles viram o milagre que Deus tinha feito. Deus tinha feito um grande milagre. O milagre que Deus fez foi libertá-los. Deus tinha prometido que ia libertá-los um dia e Deus cumpriu. Bom, nessa saída, nessa caminhada, no deserto, e você sabe como é, eu já falei aqui, povo é povo. Tem muita gente que quando ele está na presença de Deus e está tudo indo bem, ou acontece algo maravilhoso, ele fala: oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E se você ler o texto, eles saíram, começaram a caminhar, e quase um dia de caminhada, quando eles estavam chegando no lugar que eles deveriam atravessar, Deus fez de propósito que eles fossem por um outro lugar. Chegou lá no pé, lá no mar, o chamado Mar Vermelho, e aí eles olham ali, Faraó tinha dado ordem para o exército vir pegá-los, ou destruí-los. Aí eles olham para o exército, olham para o mar, e olham para Moisés e dizem: Moisés, foi para isso que você tirou a gente de lá. O texto diz que Moisés falou com Deus, Deus disse para ele: pega a sua vara aí, toca no mar, fala para o povo marchar. E quem lê Bíblia sabe, ele tocou no mar, o mar se abriu, algo fantástico, o povo passou em terra seca do outro lado. Do outro lado, quando eles chegaram, o exército de Faraó foi no meio do mar, o mar se fechou, todo o exército morreu. Até hoje, historiadores, pesquisadores estão encontrando. Um dia desses eu vi uma reportagem, final do ano passado, alguém que esteve mergulhando lá no Mar Vermelho e encontrou restos de carruagem, restos de rodas de carruagens que até hoje estão lá, para comprovar que isso foi uma verdade, e a Bíblia fala a verdade. Do outro lado, o texto diz que eles se alegraram, que eles cantaram, que eles fizeram coisas maravilhosas, agradecendo a Deus, até dormir no outro dia, continuar a caminhada para a terra prometida. Só que no outro dia, quando eles estavam continuando na terra prometida, eles sentiram sede. Aí eles reclamaram que não tinha água. Eles sentiram fome. Aí Deus manda um maná, algo que eles nunca tinham visto. Aí depois de comer durante talvez 20, 21 dias, maná, eles sentiram vontade de comer carne. Deus manda carne, eles ainda reclamam. Até chegar num ponto que essa caminhada deles, vou citar aqui historiadores bíblicos, alguns dizem que essa caminhada era para durar 3 dias, outros dizem que essa caminhada era para durar 40 dias, da onde eles estavam para a terra prometida, não mais do que 40 dias, e nesses 40 dias, chegando lá, eles iriam guerrear e iriam ganhar o local. Mas quando eles chegam no lugar lá, se não me falha a memória, tem até um registro bíblico que mostra isso. Quando eles chegam no lugar e os 12 espias vão espiar a terra, lembre-se, eles já tinham reclamado, eles já tinham falado que estava faltando água, comida, eles já tinham falado contra Deus, eles já tinham o desejo de voltar para o Egito, depois de tudo que Deus fez. Aí eles chegam no lugar, os espias vão, olham e falam: realmente a terra é como Deus falou. Nós até trouxemos aqui para vocês verem. Segundo a história bíblica,
eles trouxeram um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva, de tão grande e pesado que era. Existe até fotos hoje, inclusive, que naquela região ainda produz uva desses cachos de uva desse tamanho. E eles chegaram, trouxeram, só que trouxeram a informação dizendo o seguinte: olha, a terra é boa, está aqui, Deus falou, é verdade. Só que é o seguinte, tem um povo lá, os caras têm um exército forte. Nós nunca vamos entrar lá, nunca vamos entrar lá. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque tem muita gente hoje que está dentro da igreja, que diz que crê em Deus, mas ele olha para a situação da vida dele, e ele olha e diz o seguinte: não, eu não vou conseguir, aqui eu não vou fazer, eu vou acabar perdendo meu emprego, eu não vou conseguir pagar essa conta, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Ele já está declarando, Tem muita gente dentro da igreja assim hoje em dia. Aqui não, porque aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é nota 10, né? Mas nas igrejas por aí, está cheio de gente que vive falando isso. Não, eu não vou conseguir, isso aí jamais eu vou conseguir. Esse povo, quando eles ouviram essa informação, eles começaram a ficar tristes. E aí aconteceu algo terrível. Apesar de Josué e Calebe, os 2 de 12, irem à frente do povo, Moisés, Arão, e dizer: gente, a terra é boa, se Deus falou que Ele vai nos dar aquela terra, Ele vai nos dar. Se nós acharmos graças aos olhos do Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar vitória. Irmãos, basta a gente crer. Ao contrário disso, segundo o texto, a maioria esmagadora deles pegaram pedras e começaram a querer apedrejar Moisés, Arão, Josué, Calebe, e dizer para eles assim: foi para isso que vocês trouxeram a gente aqui? É melhor a gente voltar, é melhor a gente ir para o Egito. E quando eles pensaram em apedrejar, o texto diz que Deus se manifestou como uma nuvem, aquela nuvem de glória. E a sentença que Deus deu para eles foi o seguinte: olha, vocês desacreditaram do que eu falei. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, ou para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer. Então, como vocês desconfiaram da minha palavra, como vocês fizeram isso, acima de 20 anos, só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Abaixo de 20 anos, toda a sua descendência vai entrar. Mas acima, todos vocês que têm conhecimento e entendimento e não acreditaram na minha palavra, vocês vão caminhar pelo deserto, vocês vão ficar perambulando 40 anos. Tipo assim, um dia, um ano para cada dia. Era para ser 40 dias, durou 40 anos. O texto diz que eles foram caindo, morrendo, até que morreu esses de acima de 20 anos. Um belo dia, Deus dá a vitória, eles começam a conquistar as terras que Deus havia prometido. E aí vem esse texto, Deus chama todos, e através de Josué repete dizendo o seguinte: vocês lembram o que foi feito lá para os seus antepassados? Lembramos. Eu lembro que eu era pequenininho, eu saí de mão dada com meu pai, com a minha mãe. Meu pai e minha mãe me pegou, meu irmão estava no cangote do meu pai, a gente saiu todo mundo assim, carregando as coisas, porque Deus tinha prometido uma terra que mana leite e mel. Pois é, essa terra agora é vossa. Oh, que bom, glória a Deus. Só que é o seguinte, Deus disse para eles: quando vocês entrarem na terra, não se esqueçam que eu, que sou o Senhor, disse Deus, eu é que dei para vocês, eu é que livrei vocês, eu é que abençoei vocês. Vocês lembram que vocês passaram 40 anos no deserto, sandália de vocês não se desgastou, a roupa de vocês não desgastou, mesmo porque naquela época não tinha nem onde comprar, né? Eles estavam no deserto. Mas eu guardei vocês, eu fiz com que tudo que vocês têm perdurasse. Agora vocês estão entrando, e essa terra que eu estou dando para vocês, segundo o texto aqui, não sei se você prestou atenção com o texto que lemos, Deus disse: essa terra é uma terra boa, cheia de riachos, cheia de tanque de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel,
terra onde não faltará pão e onde não faltará nada. E Deus disse: eu vou mais longe. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Beleza, pessoal? Oh, Deus, tu és maravilhoso. Só que o tempo começou a passar. E aqueles que passaram um tempo no deserto, eles começaram a viver desertos espirituais, desertos dentro da sua própria vida. Muitos deles desistiram. Muitos deles abandonaram a Deus. Muitos deles voltaram às práticas antigas do Egito, de adorar deuses, adorar ídolos, imagens e tal. E é interessante que quando eu abro o Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, acompanha aqui no telão, Tiago escreveu: feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, versículo 14, porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 15, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, ele gera a morte. Tiago disse o seguinte: você está nessa caminhada, você já saiu do deserto. Deus não quer ver você mais no deserto. Deus tirou você lá de uma terra ruim. Deus tirou a gente de um mundo de pecado, de um lamaçal de pecado, de um lugar onde precisa acontecer catástrofes para as pessoas se sensibilizarem pelas outras. Por exemplo, eu falei aqui de manhã, no Brasil hoje, a coisa mais fácil do mundo é ser crente, é ser cristão. Hoje todo mundo diz que é cristão, é mal mamata no Brasil. Hoje cristão no Brasil não tem compromisso, não lê Bíblia, não ora, male vai na igreja e quando vai. São os crentes bola murcha, fraquinho, crente que qualquer coisa ele já está chorando, desanimado. É fácil ser crente no Brasil. E eu citei aqui de manhã, como eu disse há pouco, na China, recebi essa informação hoje pela manhã, o Estadão de hoje, online, publicou. Agora na China eles aumentaram a perseguição sobre os cristãos. Proibiram os cristãos de lerem Bíblia. Quem for pego lá lendo Bíblia, será levado para um lugar preso e dali julgado e se bobear, morto. Já na China há anos que as pessoas para ler Bíblia precisam esconder-se. Aqui no Brasil a gente pode carregar a Bíblia. Lá eles têm que ler escondida. Mas como no Brasil hoje é mó mamata ser crente, então a pessoa, ela chega na igreja com a vida destruída. Ela chega na igreja cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de pecados. Aí ela fala com Deus, pede misericórdia, Deus tira do lamaçal do pecado, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Deus dá uma nova vida, uma nova oportunidade daquela pessoa sair daquele lugar ruim e viver um novo tempo, como diz a Bíblia, em novidade de vida. Cada dia eu vivo de um jeito diferente, novo na presença de Deus, porque agora eu sei que eu posso me reportar diretamente a Deus, porque eu tenho Jesus como único e vivo caminho. Eu posso falar com Deus porque Jesus agora abriu esse caminho. E lá em Mateus 28:20, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. Jesus anda com a gente. Bom, baseado nisso, não era para a gente viver no deserto. Então por que a gente passa pelo deserto? Simples. Quero te dar algumas dicas aqui nessa noite. Primeira delas, meu irmão, se você está vivendo um momento de deserto,
deserto espiritual, deserto financeiro, deserto sentimental, deserto conjugal, deserto familiar. Você está passando por algum desses desertos? Primeiro, deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia. O problema é que tem muita gente, como aquele povo, que o Hendricks tem aí um esquema, tá? Não sei se vocês viram aí. Aquele povo estava no deserto e passou 40 anos no deserto. Não era para eles morar no deserto, era para eles passar 40 dias. Agora, por que eles passaram 40 anos? Se eles tinham Deus, se Deus se manifestava na vida deles todo dia. Irmãos, presta atenção, imagina a cena, deserto. E eu falei aqui de manhã, tive o privilégio de em 99 lá, visitar aquele lugar todo, com uma caravana que nós fomos, e vi que realmente deserto durante o dia é um calor tremendo. Durante o dia 37, 38, 40 graus, aquele sol quente. É gostoso, inclusive, você conhecer o deserto dentro de um ônibus com ar-condicionado, é uma maravilha. Agora, quando você sai do ônibus, aquele bafo quente que você não quer nem sair do ônibus. Teve lugar que eu fui e olhei assim, legal, aqui voltei para o ônibus. Eu, principalmente, que vivo de ar-condicionado, né? Deserto é um lugar quente de dia, mas à noite, ao contrário, ele é muito frio. Quando a gente foi subir no Monte Sinai, eu me lembro que a gente começou a subir às 3 da tarde. Estava mais ou menos uns 35, 36 graus. Muito calor. Aquele bafo quente. Eram 11 quilômetros de caminhada subida. Os 2 últimos quilômetros, degraus finos, difíceis de acessar. A gente demorou 4 horas para subir. E conforme a gente caminhava, conforme a gente ia indo, aquele calor, aquela coisa insuportável, você ia. Quando nós chegamos lá às 7 da noite e começamos a orar, oramos durante 1 hora lá em cima do monte. 8 da noite, quando a gente começou a descer para baixo, aquela história todo santo ajuda, né? Foi só 1h30. E quando chegamos embaixo, estava 14 graus, 9 horas da noite, 9h30 da noite. Chegamos no lugar onde íamos ficar, estava 12. Mas veja que interessante, o texto diz que na caminhada do povo, durante o dia, Deus se manifestava como uma nuvem. Imagina aquela nuvem. Você que já andou em sol quente, sabe o que eu estou falando. Às vezes você está num sol quente, você está ali suando, de repente passa uma nuvem assim, traz um alívio, você fala, Jesus, graças a Deus veio uma nuvem. No deserto, eles estavam naquele sol escaldante, mas Deus se manifestava durante o dia inteiro como uma nuvem, mostrando que Ele estava ali, e mostrando para o povo, trazendo para o povo, porque nuvem melhorou bastante a caminhada deles do deserto. O texto diz que à noite Deus se manifestava para eles como uma coluna de fogo. Deserto à noite frio, deserto à noite escuro. Deus trazia iluminação para eles e Deus ainda aquecia a vida deles. Interessante isso. Lá no deserto. Deus estando com eles lá o tempo todo, ainda assim eles reclamavam, eles queriam ir embora, eles falavam mal de Moisés, falavam mal de Josué, eles se reuniam nos cantinhos e queriam fazer algumas mágicas, algumas coisas que eles tinham aprendido no Egito, eles queriam adorar outros deuses, mesmo Deus estando com eles todo o tempo. Aí eu volto para o texto de Mateus 28:20, porque o texto de Mateus 28:20 diz que Jesus falou, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora eu pergunto para você, meu irmão, onde Deus está, você acredita que o mal fique? Que a doença fique? Enfermidade? Dificuldade? Você acredita mesmo que Deus estando ali, essas coisas chegam perto dele? Sim ou não? Caramba, obrigado pela resposta. Eu não acredito. O Paulo acabou de dizer aqui, lá no céu não tem sofrimento, não tem cansaço, não tem doença,
não tem tristeza, não tem nada. Por quê? Porque Deus está lá. No céu tem alegria, tem gozo, tem paz. Então eu acredito que onde Deus está, o mal não chega. E se Jesus anda com a gente todo o tempo, por que então que a gente passa por deserto? Simples, primeiro, porque tem muita gente fazendo casa no deserto, como aqui. Deserto não é para você construir casa. Deserto não é para você ficar a vida inteira. Eu já ouvi muitos crentes chegar em mim e falar assim: pastor, estou numa prova, pastor. Nossa, uma prova que não passa de jeito nenhum. Tenho orado, jejuado e tal, e estou numa prova, Senhor, e numa prova. Alguns eu até falei para eles assim, você precisa estudar mais, que para passar na prova precisa estudar, né? Pois é, mas eu estou na prova. Passa um ano, você encontra a pessoa, e aí, como é que você está? Estou numa prova. Pô, cara, mas nunca acaba essa prova. O povo no deserto. Por quê? Porque em vez de eles lá no deserto passar e entender o que estava acontecendo e resolver ir embora, não, eles ficavam ali reclamando e ficaram reclamando até morrer. Se nós trouxermos para os nossos dias, tem muita gente hoje que está dentro da igreja e vive reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando de Deus, reclamando do pastor, reclamando da igreja, reclamando do pai, reclamando do filho, reclamando do vizinho, reclamando do país, do governante. Tem gente que reclama de tudo. Aqui não, porque aqui o pessoal é legal. E é interessante que quando eu abro a Bíblia em Números, capítulo 14, versículo 8, quando Josué reuniu o povo com Caleb, ele disse assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Se eu trouxesse esse texto para hoje, eu diria o seguinte: meus irmãos, se o Senhor se agradar de nós, e o Senhor tem se agradado de nós? O Senhor tem se agradado da tua vida? Ufa, saiu alguns améns agora, né? Se o Senhor tem se agradado da tua vida, é impossível Ele não te abençoar. É impossível Ele não cuidar de você. O problema, segunda questão nessa noite, é que deserto é um lugar de você conhecer-se a si mesmo. Quando você está no deserto, enfrentando alguma dificuldade, você tem que olhar para dentro de si e parar e pensar o seguinte: por que eu estou vivendo aqui? Se aquele povo fosse um pouco mais inteligente, eles iam parar e dizer o seguinte: poxa, Deus está aqui, Deus está comigo. Não é possível que Deus esqueceu de mim, não. Deus está comigo. Eu estou vendo uma nuvem de dia, eu estou vendo a coluna de fogo à noite. Moisés disse que Deus está se revelando como uma coluna de fogo e como uma nuvem. Então Deus está comigo. E agora, se eu estou no deserto e Deus está comigo, o que está acontecendo? O que tem de errado em mim? O que eu preciso olhar para dentro de mim? O que eu fiz de errado? Se eles tivessem feito essa introspecção, com certeza eles teriam saído daí mais rápido e teriam sido abençoados por Deus. Mas quando a gente está, ou muita gente está no deserto, ele está sempre reclamando. Ele está sempre dizendo: Deus esqueceu de mim, eu vou desistir, eu vou parar, não vou perseverar mais, estou sendo tentado, está falando isso, falando aquilo outro, e vou parar. Eu contei aqui de manhã, já contei outras vezes aqui, eu vivi desertos na minha vida. Um deles, antes de entrar no deserto, eu estava trabalhando. Trabalhava no Bradesco, chamado Banco Brasileiro de 10 Contos, né? E fui mandado embora depois de 3 anos, por conta de algo que outra pessoa fez e caiu sobre mim. E para piorar, o cara que me mandou embora, o chamado contador da época, ele ainda mandou um amigo meu que trabalhava no mesmo posto de serviço, dizendo que a gente tinha feito falcatrua. E não foi a gente, foi um outro cara, uma terceira pessoa. Mas ele não quis saber. E olha que esse cara, ele andava comigo todo dia, morava perto de casa, a gente ia junto trabalhar. Mas como ele era aqueles caras que se dane todo mundo, o que importa é o banco e a vida dele, ele acabou me mandando embora. Mas antes disso acontecer, eu me lembro que eu pegava o olerite, e eu olhava assim, o olerite, recebia 13º, tinha direito a férias, recebia um bom salário, estava registrado. Mas eu pegava o olerite e falava assim: que porcaria de salário, viu, Hermes? Aí eu ia no outro, eu cristão, ia no outro ímpio, que estava falando a mesma coisa.
Aí ele falava assim, pô cara, você viu? O banco descontou isso esse mês. Esse banco é ladrão, né meu? É verdade, cara, banco é ladrão. Eu vou te falar, como o banco rouba, cara. Nossa, eu tô com uma raiva desse banco. Trabalhei, os caras me roubaram aqui umas horas extras. Banco safado, salavrário, bando de sem vergonha. Fiz isso várias vezes. Até o dia que me mandaram embora. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu estava vivendo uma dificuldade, vivi 4 meses desempregado. O dinheiro que eu peguei, para não dizer que eu gastei tudo, eu comprei um carro meia nada, lá um Fusquinha 64. E o dinheiro que eu tinha, eu fui pagando o aluguel da casa onde eu morava. Acabou o dinheiro do aluguel, eu prestei de um amigo. E eu estava numa dificuldade, numa luta. E um belo dia, um amigo ou um parente, um amigo de um parente disse, olha, eu soube que você está precisando, eu tenho uma vaga para uma pessoa com a sua qualificação para trabalhar comigo lá no restaurante que eu tenho ajudando a administrar, ali pertinho, em Interlagos. E eu morava em Osasco. Era um cipó, 2 ônibus e um trem. E ainda 1 quilômetro de a pé. Porque naquela época de Osasco a gente pegava cipó, né, para atravessar uns lugares lá, né? Quando não vinha flechada, né? Enfim. E eu me lembro que durante 1 ano e 3 meses, eu estava num deserto. Meu filho pequeno, não dormia à noite. E aquela luta. Minha mulher dormia à noite e eu ficava lá cuidando dele à noite. Até as 2, 3 da manhã quando ele dormia. Eu ia dormir, acordava às 5, para sair às 5:30, para chegar às 8. Aí eu saía de lá às 5 da tarde, voltava, chegava às 8 em casa cansado, tomava banho, jantava, e aí tinha que cuidar do meu filho. Foi assim durante 1 ano quase. Só que lá naquele deserto, quando eu recebi o salário assim, eu falei, obrigado, Senhor. Era metade do que eu ganhava no banco. O banco eu pegava 1 ônibus, lá eu pegava 2 ônibus, um trem, andava 1 quilômetro de a pé, fora o cipó. Mas eu pegava tudo isso assim, oh Deus, obrigado, hein? Puxa vida, graças ao Senhor, eu recebi o salário este mês. Obrigado, meu Deus, aleluia. Depois de um tempo que eu conheci o meu coração, eu orei assim, Senhor, se fosse possível um dia, eu gostaria de arrumar um emprego num banco de novo. Porque eu gostava de trabalhar no banco e como eu disse já para algumas pessoas, para a glória do Senhor, eu era muito bom naquilo que eu fazia no banco. Muito bom. E eu pedi a Deus, dá uma chance, Senhor, de eu arrumar um emprego no banco novamente. E depois de 1 ano e 4 meses, fiz uma ficha em Osasco. Me chamaram depois de uma semana e disseram, tem uma vaga lá na Lapa, se você quiser trabalhar. Eu falei, é hoje. Fui lá e comecei a trabalhar. Em 6 meses trabalhando no caixa, eu fui para supervisor. Em 1 ano eu fui para tesoureiro. E eu saí com 3 anos, eu já ia para gerência ou para subgerência. Pena que eu saí. Mas eu me lembro que nesse 1 ano e 4 meses, um dia, eu estava revirando papel em casa. E eu peguei o olerite do Bradesco. E eu olhei assim e falei assim, eu era feliz e não sabia. Quando eu recebi meu primeiro salário do Itaú, que eu fui lá e entreguei meu dízimo, falei, oh Deus, obrigado, Jesus. No deserto, eu aprendi a parar de reclamar. Por que Deus permite a gente ir para o deserto? Nesse meu caso, para eu aprender a cuidar da minha boca. A boca fala. Eu vou na igreja, eu falo de Jesus, eu canto, eu prego. E olha que eu escrevia músicas naquela época, gravamos discos. A gente saía para pregar com o grupo, para cantar com o grupo. Vários lugares. E eu questionei, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque ainda dentro de mim eu precisava mudar algo que estava dentro da minha boca, dentro do meu coração. Aí lá no deserto eu aprendi, você está no deserto, glorifique a Deus. Deus falou para o povo, a hora que você entrar na terra, a hora que você construir sua casa, a hora que crescer a tua riqueza, a hora que tiver tudo bem, não se esqueça que foi eu que te coloquei lá.
Eu agradeci a Deus no deserto, mas depois que Deus me levantou, eu agradeci a Deus lá e agradeço até hoje. A igreja de hoje, ela precisa se voltar a Deus. Tem um texto no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, que Deus olhou para a igreja, ou para o povo daquela época e disse o seguinte: eu preciso tratar esse povo. E o único jeito, Deus disse o seguinte através de Oséias: portanto, Oséias, agora eu vou atraí-la, essa igreja, esse povo, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Então por que Deus permite que a gente vá para o deserto, ou leve a gente para o deserto? Por que Ele permite isso? Ou às vezes Ele até leva para tratar coisas dentro de nós. Porque às vezes você vem na igreja, o pastor prega, você não ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. E Deus está falando: olha, cuidado. Como eu disse aqui no começo, quando você lê Bíblia, você fala assim: poxa, Deus permitiu que várias pessoas que foram derrotadas fossem escritas aqui. Por quê? Ah, porque Ele fez isso, isso, isso. Pô, então eu não vou fazer isso. Mas não, as pessoas não lêem Bíblia, ela acha que igreja é a ilha da fantasia. Eu vou chegar lá, vai acontecer aqueles milagres, tem uma lâmpada, eu esfrego, Deus aparece, e aí, o que você quer que eu faça, meu filho? Pede que eu te dou tudo, querido. Olha, então aí vem os pregadores de hoje: Deus quer te colocar como cabeça e não como cauda, faz um sacrifício, compra isso, faz esse carnê, faz aquilo outro, e você vai ser abençoado, você vai ser enriquecido e tal. Povo que não conhece Bíblia é povo que vive no deserto. Deserto é lugar da gente olhar para dentro de nós mesmos e ver o seguinte, porque eu parto do princípio que Deus é santo, Deus não erra. Amém? Você crê que Deus é santo, Deus não erra? Bom, se Deus é santo, Deus não erra, nós vamos partir desse princípio que quem está errado somos nós. Aí Deus manda palavra, Deus manda informação, Deus manda isso, manda a gente falar com a gente, mas a gente não ouve. Aí você é obrigado a ir para o deserto. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente hoje que está longe de Deus, e às vezes é preciso ir no deserto. Terceiro, deserto é lugar de encontrar com Deus. Porque lá no deserto, quando você está sozinho, quando você não tem mais amigos, quando você vê que tudo acabou, e eu digo porque eu passei por isso, porque lá no deserto, eu falei assim: pô, eu ajudei tantos caras e agora os caras não me ajudam. Pô, eu fiz isso, falei aquilo outro, cadê esse pessoal? E eu chorava de joelho no chão: Deus tem misericórdia. Foi lá que eu encontrei Deus, no deserto. Porque às vezes você vem na igreja, está tudo bem, você não encontra Deus. Você simplesmente cumpre uma formalidade. Eu vou na igreja, cantou o corinho tal, corinho Y, corinho W, beleza, cantei, beleza, um eu não sei, o outro eu sei, cantei, acabou, eu dei meu dízimo, dei minha oferta, quando dá, ouvi a palavra, vou embora, tchau, volto domingo que vem e acabou. Mera formalidade. Agora, quando você vem na igreja, quando você se coloca diante de Deus, na canção você começa a declarar a canção, você não canta só como muitos cantam: Deus do impossível não desistiu de mim. Irmão, está difícil. Não, quando você canta: Deus do impossível não desistiu de mim, Deus começa a agir. Aí não é mais formalidade, aí é coração aberto, aí é adoração. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Meu irmão, a gente precisa despertar, porque a igreja de hoje está muito sossegada. Quarto ponto que eu quero tratar com você hoje. Se Deus te leva, o quarto e último ponto, estou encerrando aqui. Deus te leva para o deserto, às vezes, para te afastar de algumas pessoas. Você tem que entender que tem certas pessoas que estão na tua vida para te atrapalhar. Existem pessoas que se aproximam de você, às vezes mandadas pelo diabo, para te afastar de Deus.
Você que é moça, você que é moço, eu já falei isso aqui várias vezes. Às vezes você olha na igreja e fala assim: não tem menino nessa igreja, não tem mina, então eu vou arrumar um lá no mundo, porque lá no mundo, quando eu arrumar um, aí eu trago ele para a igreja, vai que ele se converte, eu vou orar, vou jejuar, ele vai se converter, vai ser um servo de Deus. E na maioria das vezes isso não acontece. Por isso que Paulo aos Coríntios ele diz: não se associe pessoas que não têm Jesus. Porque amanhã ou depois você vai vir para a igreja, a pessoa vai ficar em casa. Vai passando o tempo, ela vai começar a cobrar você, que você está indo para a igreja e está ficando ele sozinho em casa, ou ela sozinha em casa. Agora, quando você crê em Deus, você crê que no momento certo Deus vai mandar a pessoa certa. Você está orando, você crê nele, você confia. Questão de confiança. Mas o diabo às vezes manda pessoas para o teu lado para te levar lá para a balada, para te levar para uma festinha, para te levar para um lugar, para levar você para passear, para te conversar, ou para conversar com você, para jogar uma lábia em você e te afastar de Deus. Por isso que Deus às vezes permite que você vá para o deserto, e às vezes algumas pessoas dessas desapareçam, porque Deus vai mandar a pessoa certa, seja um irmão, uma irmã, um amigo ou uma amiga, Deus vai mandar a pessoa certa, para falar a palavra certa, para estar do teu lado, te apoiando, te fortalecendo. Às vezes Deus permite, porque tem alguns tipos de pessoas que não vale a pena você se associar a ela. São pessoas que vivem falando palavrão, são pessoas que vivem julgando, vivem reclamando. Meu irmão, eu me lembro quando eu estava no Itaú, no Itaú, e os caixas e os supervisores, era o mesmo papo do Bradesco. Era o mesmo papo. Pô, banco ladrão, salafrário, me roubou. Só que quando eu chegava perto, eu falava assim: graças a Deus eu recebi meu salário. Aí um deles olhava para mim assim: não, isso é verdade, né? É porque tinha gente em outras empresas que não estava recebendo. Eu me lembro quando eu fui gerente de uma loja no Tremembé, anos atrás, um belo dia, estava lá uns 4 ou 5 assim reclamando. Patrão aqui, cara que é, te falar, só quer saber de venha a nós. Só quer saber de vosso reino. O cara está ficando rico e nós aí. Aí eu cheguei perto. Ele falou: Diego não, porque o Diego é amigo do cara, né? E realmente eu era amigo dele. Diego não, Diego é amigo. Falei: não, cara. Você, quanto tempo você está aqui? 2 anos. 2 anos atrás, onde você estava? Desempregado. Quanto tempo você ficou desempregado? 1 ano e pouco. Aí você chegou aqui e ele falou com você e disse o seguinte: eu vou te dar um emprego por causa da sua qualificação, vou te pagar X por mês e vou te registrar, você vai ter direito a isso, isso e isso. O que você falou na hora? Graças a Deus, obrigado. Começo a trabalhar quando? Pois é, ele falou isso para você também, falou, e para você também falou. Para mim ele falou a mesma coisa. Ó, eu tenho uma empresa, eu estou abrindo uma outra, eu preciso de um cara como você para gerenciar, eu vou te pagar isso, não vou te registrar agora, para mim foi diferente, mas eu vou te ajudar. Se você trabalhar, se você conseguir fazer o negócio crescer, eu vou te ajudar. Beleza. Eu estava precisando, eu falei: ótimo, ok. Então eu estou hoje cumprindo a palavra que eu dei lá atrás. Porque diante de Deus, quando você dá a palavra, você tem que cumprir a sua palavra. Então o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo ingrato com alguém que um dia deu um emprego para vocês. Se você não está satisfeito, chega nele e fala o seguinte: olha, eu vou tentar arrumar um emprego melhor para ganhar mais. Mas em vez de vocês fazerem isso, vocês ficam aqui numa panelinha reclamando do dono da empresa. Como era no banco e como é em várias empresas por aí. Como é também no coração de muito crente. Por isso que o salmista escreveu: não se assente na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho deles. Antes, tenha o seu prazer no domingão do Faustão, na Globo, às 8 da noite do domingo. Amém? Tenho o prazer na onde? Na lei do Senhor. Quando você começa a ler e praticar o que está escrito aqui, você não vai para o deserto. E se você for, vai ser rápido. Porque Deus quer tratar alguma coisa na tua vida.
Você fez uma introspecção, você entendeu, Senhor, me perdoa. Precisa pedir perdão, vou pedir perdão. Precisa perdoar, vou perdoar. Precisa tomar uma atitude, vou tomar essa atitude. Senhor, errei, falei o que não devia, me perdoa, não vou fazer mais isso. Você vai sair rapidamente do deserto. Mas aquele povo, não. Eles começaram a se associar e ir lá no meio de um povo que deveria ser um povo santo, um povo que foi tirado da escravidão. Como Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 16, este é o último texto. Paulo disse: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. E tem gente que às vezes na igreja ele fala assim: eu vou naquela igreja lá, mas eu não gosto, porque ali é uma gentalha, é muito pobre, eu tenho horror a pobre, mas eu vou lá, né, porque é legal, tal. E às vezes tem um amigo no mundo, tem amiga no mundo, fala assim: não, esse é da minha classe, ó, se veste que nem eu, tem um bom carro, esse é o meu amigo, esse é a pessoa. Não, Paulo está dizendo o seguinte: não seja orgulhoso, aprenda a se associar a pessoas que são mais simples, que provavelmente essas pessoas que são mais simples, que estão aqui hoje na igreja, são essas que vão morar no céu com você quando Jesus voltar. São essas pessoas que de vez em quando a gente ora, lembra de você, fala: Deus abençoa aquela irmã, abençoa aquele irmão. Deus às vezes permite que algumas pessoas saiam da nossa vida. Eu falei aqui de manhã, eu li um livro sobre isso. Existe uma técnica que desenvolveram há anos, de você fazer uma introspecção assim, e fazer o seguinte: pô, eu tenho aqui quantos amigos? 30. Mas desses 30, amigo mesmo, assim, aquele amigo, me permita essa expressão de Araçatuba, né? Amigo sutiã, amigo do peito. Eu tenho uns 3 só. Aí eles já inventaram essa técnica de você fazer uma introspecção, falar assim: esse aqui eu vou tirar, esse eu vou tirar, esse eu vou tirar, porque esse aqui eu nem sei mais onde está, e eu vou colocar outras pessoas agora no lugar. Por quê? Porque aí minha mente vai estar cheia de pessoas que realmente me amam, que realmente eu tenho um relacionamento. Interessante isso. E é tão interessante que eu já fiz isso. Eu li o livro e fiz isso. E olha, para mim foi joia, viu? Porque eu tirei uns sabe, aqueles não acrescenta nada, e coloquei outros no lugar. E Deus, inclusive, eu fiz isso com os pastores amigos que eu tenho. Eu me relacionava com uma gama de pastores que eu me afastei e tirei. Aí peguei outros, coloquei o Anésio, coloquei o Klaus, coloquei o Cláudio, coloquei o Gilson, coloquei outros no lugar assim, e agora eu me relaciono com eles, e aí a minha vida melhorou. Espiritual, conhecimento. Por quê? Porque eu estou falando com gente que me incentiva, gente que me ajuda, gente que ora por mim, gente que tem prazer em estar comigo. Então Deus permite às vezes deserto para você se afastar de algumas pessoas. Amém, irmãos? A verdade é que infelizmente hoje o diabo está lutando contra a vida de muitas pessoas, querendo afastá-las de Deus. O diabo quer que você viva no deserto por resto da vida, mas Deus não. Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada. Nós estudamos isso aqui nesse mês. Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada. Deus quer ver você não no deserto, Deus quer ver você na presença dEle, cultuando a Ele, confiando nele. E na hora que você olhar a dificuldade, em vez de você falar assim: eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir fazer, diga ao contrário, diga: Deus vai me dar condições de pagar, Deus vai me dar condições de fazer, Deus vai me dar a capacidade de eu produzir riqueza, porque a capacidade de produzir riqueza vem dEle. Deus vai me capacitar, eu creio. Amém? A boca fala, está cheia. Então nós precisamos aprender a viver isso. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Eu não sei se você está vivendo algum deserto. Não vou nem te perguntar.
Mas você deve saber, pastor, meu deserto é financeiro. Como diria meu pai, se fosse vivo, estou devendo as cuecas. Meu deserto, pastor, é enfermidade. Tem uma enfermidade na minha vida que eu oro, vou no médico, faço exame, não acontece nada. Provavelmente seja uma enfermidade espiritual que afetou a tua vida. Como assim, pastor? Quando você deixa de liberar perdão, quando você deixa de amar pessoas, isso traz para você problemas para o teu corpo. Isso é comprovado cientificamente e isso é bíblico. Aliás, a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Só para você ter uma ideia. Inveja é uma doença que você vê no corpo? Não. É um sentimento que vem no coração. E se você não controlar, não vencer, apodrece os teus ossos, segundo a Bíblia. Então tem muita gente hoje vivendo enfermidades que não era para viver. Meu irmão, Deus fez você saudável, não é para você viver doente pro resto da vida. Amém, irmão? Você crê nisso? Nossa, aqui, vocês estão demais hoje, viu? Você crê nessa palavra, meu irmão? Não era para você viver assim. Não era para você viver um deserto sentimental. Não era para você viver um deserto conjugal, um deserto financeiro, um deserto profissional. Não era. Não é esse o plano de Deus para nós. Poxa, pastor, então por que eu estou no deserto? Acho que Deus errou. Não, Deus não erra. A gente é que precisa entrar no deserto. Deus permitiu? Poxa, agora eu vou olhar para dentro de mim. Ô Senhor, eu fiz isso realmente, me perdoa. Eu vou liberar perdão, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou mudar essa atitude, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de falar isso. Eu vou viver um novo tempo, Senhor. Eu quero viver um novo tempo na tua presença, na minha vida. Tenho certeza absoluta que vai chegar no final desse ano, você vai estar aqui no culto da virada glorificando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Porque Deus não quer que nenhum de nós viva no deserto. A gente é que vive por aquilo que nós fazemos. Mas graças a Deus pela palavra do Senhor, que nesta noite trouxe essa palavra, para que a gente possa tomar uma atitude e viver um novo tempo. Amém? Se você crê, fecha os teus olhos, vamos orar juntos.